E a minha preocupação nunca foi com essa história do corpo, sabe? Do corpo bonito, da gata, gatona, musa, barriguinha definida, não. Eu sempre tive a preocupação do meu bem-estar, porque, como eu falei antes, como a minha mãe morreu de câncer muito nova, e eu tenho, né, assim, do lado da família do meu pai, tem essa coisa da diabetes, tem a pressão alta, tem a obesidade, então, desde muito nova, eu fiquei sempre atenta a isso. E eu acho importante, cada vez mais cedo, a gente né, ficarmos atentos, porque nós vamos viver mais. Né? A gente vai chegar aí a 90, 100, 110 anos, não, a gente já vai viver mais. Então, eu quero chegar lá com mobilidade, né? Eu quero chegar lá bem, eu quero chegar lá feliz. Né? A vovó gente boa que vai para todos os lados, talvez não correndo como antes, mas dando a minha caminhada, entendeu? E como eu sinto que essa fase dos meus, né, os 40, eu estou indo muito bem nos 40, né, de 40 aos 50, estou passando bem por essa fase, eu tenho certeza que isso eu fiz, né, se eu estou agora bem, é porque os meus 20, meus 10 aos 20, dos meus 20 aos 30, eu tive uma vida altamente saudável, com alimentação, com atividade física. A doutora Neila pode dizer aqui a importância da atividade física para todo o desenvolvimento do cérebro, né? O que acarreta, né, você ter uma vida com atividade física regular, não aquela uma vez por semana, mas uma coisa regular no processo todo ao longo dos anos. Então, eu acho que isso tudo aliado, e a gente está falando em coisas aqui super sérias, que se eu fosse jovem, eu falo isso para as minhas sobrinhas, eu falo isso para os meus filhos, se eu fosse jovem, eu começava a cuidar agora. E a primeira coisa que eu ia cortar era a bebida. Realmente, a expectativa de vida dos seres humanos tem aumentado muito. Porém, eu fico um pouco preocupada em como chegaremos lá, que é a mesma preocupação que a Glenda muito bem colocou. Chegaremos com qualidade, né? Chegaremos com saúde, com mobilidade. Então, assim, tem situações que nós vamos fazendo ao longo da vida que vão nos direcionar para essa longevidade saudável, ou vão nos direcionar para essa longevidade não tão saudável, né? E a atividade física e alimentação tem sido colocado por muitos centros de pesquisa ao redor do mundo inteiro como os principais fatores ambientais que determinam esse envelhecimento saudável, inclusive do cérebro. Inclusive, a atividade física, ela é considerada um dos maiores estímulos para a neurogênese, que é a formação de novos neurônios, e isso é super importante para a nossa memória, para o nosso aprendizado, para a nossa cognição de maneira geral. E se a gente alia essa atividade física regular, né, orientada por um profissional qualificado, juntamente com uma alimentação equilibrada, e aí foi interessante a Glenda colocar, porque às vezes a gente acredita que determinado alimento é super saudável e quer exagerar. E não, nós temos que ter um equilíbrio em tudo, inclusive nos alimentos que são considerados saudáveis, como, por exemplo, o azeite. Há um equilíbrio, há uma recomendação individual. E o profissional consegue auxiliar nesse caso. Então, realmente, os alimentos que mais nos ajudam a ter essa saúde cerebral maravilhosa, um grande exemplo é da dieta do Mediterrâneo. Não sei se todos já ouviram falar, mas é uma dieta muito famosa, um tipo de, na verdade, é um hábito alimentar, né, muito famoso, muito estudado, que é rico em sementes, que é rico em proteínas de origem vegetal, de vegetais, raízes, castanhas. Eles têm, né, uma grande valorização do azeite, algumas, né, têm a valorização do peixe, que é fonte de ômega 3, alimentos que são fontes de vitamina D, que são nutrientes que o cérebro ama de paixão. E as frutas, né, as frutas, os vegetais, que são fontes de vitamina C, que é a principal vitamina que o cérebro precisa para se manter mais jovem. Né, um antioxidante importantíssimo. E o nosso cérebro, ele é muito sensível a toxinas ambientais e alimentares. Por isso que eu falei, quem vai determinar o caminho para o envelhecimento cerebral ou corporal saudável ou não
é a atividade física, os ambientais, né? E a alimentação. Então, fontes de ômega 3, os peixes, semente de linhaça, castanhas, nozes, vegetais verdes escuros, né? Tem estudos que mostram que se a gente consome 2, 3 porções diárias de vegetais verdes escuros, a gente já consegue ter uma melhor saúde cerebral, melhor memória, melhor cognição. Então, é muito interessante quando a gente vê o papel desses alimentos mais naturais na saúde cerebral. Então, isso é importantíssimo. E, claro, um outro fator que tem sido muito estudado em relação ao envelhecimento, à saúde cerebral, é o sono. Porque a privação do sono, ela tem sido muito associada com distúrbios mentais e emocionais, como depressão, ansiedade, né? As próprias doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, têm tido muita associação com privação de sono. E a gente vê que, inclusive na quarentena, os nossos hábitos mudaram muito, né? Então, a gente tem modificado os nossos horários alimentares e de sono também. E a gente tem que se atentar a isso, porque o sono é super importante para que a gente faça uma faxina cerebral, para que esse cérebro também não sofra os impactos das toxinas que a gente se expõe ao longo do dia e também tenha um envelhecimento mais saudável. Então, para resumir, atividade física, boa alimentação e bom sono. Ótimo, ótimo. Vamos chegar bem ao 100, né, Glenda? Por favor, né? Não, e tá fácil. Você vê que não é uma coisa difícil da gente fazer, né? A gente mora num país que é tropical, você tem todo tipo de fruta, você tem todo tipo de legumes, você tem tudo no Brasil, né? Tem alguns países que, por causa do inverno rigoroso, não tem a fruta X, não tem a outra fruta, não tem o legumes, não tem a verdura, né? Existem privações em alguns países e a gente não tem nada. A gente tem, quer dizer, nenhuma privação, a gente tem tudo tem no Brasil, fresquinho, gostoso. Então é uma questão de escolha, é uma questão de saber o que você realmente quer. O que você quer, né? Se você não cuida daquilo que leva você para todos os lugares, né? Que faz você ir e vir, que faz você pensar, que faz, né? Você vai cuidar de quê?